Bom dia, bom dia, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Atlântidas, no Virando as Chaves. Uma série de conversas que vem acontecendo com o tema sobre os relacionamentos. Aqui na Atlântidas a gente acredita que a qualidade das nossas relações determina a nossa qualidade de vida, nossa felicidade, nosso bem-estar. Então a gente está trazendo esse tema, uma série de aspectos para a gente olhar para a qualidade das nossas relações, para como a gente se comporta, que relações que a gente consegue nutrir, que relações que a gente precisa cuidar, né? E o tema de hoje é muito especial, a gente vai falar sobre a energia nas nossas relações, o que que a energia tem a ver com a qualidade das nossas relações, vamos desdobrar um pouco esse tema. Eu vou estar aqui então com a Rosângela Arias, que é fundadora aqui da Atlântidas, uma das idealizadoras, psicanalista, teta healer e profissional aí que abarca uma série de terapias para a gente se autoconhecer, para a gente evoluir e trazer mais bem-estar e mais felicidade para nossa vida também. Então vou chamar a Rô aqui. Ver se ela entra. Oi, Rô, bom Dia. dia. Tudo bem? Tudo bom? Hoje eu comecei duas vezes a live, não sei se você viu. Eu cheguei a solicitar e o vídeo foi encerrado. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. Deu alguma coisa aqui que eu não via nada, daí eu falei, vou começar de novo, e que bom, deu certo. Tem que Bom falar das dia, tudo energias bem? hoje, né? Aí você vê que o Falei, negócio já falei, veio. gente, energia de sexta. Espero que eu tô numa super energia, porque eu passei a semana inteira gripada, daí hoje é o primeiro dia que eu acordei assim, uau, sexta-feira, passou a gripe, agora vamos que vamos. Bom, que bom que já pegaram. Mas é isso, né, Maria? Quando você já fala de energia, vai mexer um campo, né? Chegar as pessoas, às vezes a gente aí dá uma balançada, né? Sim, Mas a gente estou insiste. aprendendo ainda aqui no Instagram também. Esse Instagram é muito maluco, cada dia tá de um jeito. Ah, Mas, Rô, eu tava aqui já contando, né? A gente tá aqui nessa série, virando as chaves, fazendo uma série de conversas. Estamos trazendo o tema das relações, os relacionamentos, né, como um eixo central da nossa vida, super importante da gente cuidar. Qualidade, né, das nossas relações, com quem que a gente está se relacionando, como a gente está se relacionando, o que que essas relações estão trazendo para as nossas vidas. E aí hoje a gente vai falar sobre isso, né? Energia nas nossas relações. Então queria já é, passar a bola para você, pra você trazer um pouquinho assim do que a gente está falando quando a gente fala, né? A energia nas nossas relações. você sabe, Maria, que assim, a gente tem, né, nossa pauta, um texto que a gente montou, e não estava lá, né, esse ponto da energia. Você imagina que você ficou surpresa quando chegou para a gente discutir o tema, falando não estava isso no roteiro. Mas é isso veio muito essa semana nas sessões, né? As pessoas chegando e a gente entendendo, peraí, o que está acontecendo? Por que você está nesse momento? Por que que atrai, né, esse tipo de relação de pessoas para sua vida? E numa conversa aí, né, em várias sessões, a gente caiu muito no tema da energia. Por isso que eu achei importante, porque acho que se esse tema está aí essa semana, muita gente trazendo, acho que ele está no campo, né? E vale a pena a gente conversar. E entender o que é isso da energia das relações. Tanto assim, o que eu acredito hoje. Eu vejo chegar na terapia, assim, não tem relação para mim. Relação difícil, né? É difícil conviver com uma pessoa. Se eu tiver nesse relacionamento, eu não vou conseguir dedicar para minha vida, eu vou perder minha liberdade. O relacionamento é uma prisão. O relacionamento vai me tirar do meu foco de ganhar o meu dinheiro e da minha profissão. O meu relacionamento, os relacionamentos não são leves, né? Por que sempre é uma pessoa que vai tentar controlar ou que vai tentar manipular? Então, assim, essas crenças existem, lógico, tanto do que a gente escuta, né? Porque é sempre uma fala casamento é difícil. Pode ser, pode não ser.
né? Acho que é um desafio, a gente vai passar por uma série de situações, entrar em contato, né, com a gente mesmo, com as dores do outro, mas precisa ser. E juntando com isso, o que, que me chamou muita atenção? Veio de uma semana, desde a semana passada para essa, tanto sobre mim como sobre meus filhos, que teve coisas muito legais, muito incríveis, sabe? Que assim, realmente momentos de celebrar. E aí a gente foi entendendo o quê? Mas peraí, olha o pensamento que a gente acreditava, né? A gente sentia dentro da gente que não, isso só vai dar certo. Né? E uma situação que, algumas situações, né, de querer ter algo e tal, que você fala assim, não, mas agora não, ixi, não tá rolando, não vai ser. E de repente, assim, do nada, né? Do nada começaram a surgir coisas. Então, mas a gente não estava em nenhum momento com o pensamento do não vamos ter, as coisas não vão acontecer, né? Não, não. Sempre com o sentimento de que sim, pode acontecer. Ele está no meu caminho. Não sei nem de onde vai vir isso, mas vai vir. E isso é a energia, tá? Que é uma frase que eu já trouxe, acho que aqui na nossa outra série de lives, que é assim, quando eu solto, eu tenho. Tá? Uhum. Também é para as relações. Quando eu solto, eu tenho. Então, quando eu acredito, quando eu estou no pensamento, numa vibração, deixa eu só colocar aqui que saiu. E aí, se é difícil ter uma relação saudável, se eu não acredito nesse, vamos falar primeiro por um lado, né? Assim, se eu não acredito nesse masculino, ou eu não acredito nesse feminino, né? E aí eu não estou falando de energia, eu estou falando no masculino. Homens são todos safados. Ninguém presta. Mulher. As frases são clássicas, né? E dividem, como se dois Super. seres humanos, homem e mulher, fossem coisas assim. O homem não presta, a mulher quer dinheiro, né? Tem uma divisão Crenças, né? ainda que As culturalmente crenças, crenças da não tá sociedade. eu, né? Que a mulher trabalha, ganha o seu dinheiro, não precisa do dinheiro dele, que não é uma questão de ser safado, é uma questão de cada um com a sua história. Você tem e não tem. Né? Só que quando eu estou acreditando nisso, eu vou trazer isso. Não tem como eu trazer outra situação se eu só acredito nisso. Né? Uhum. Porque o meu olhar, inclusive, tanto a minha própria energia quando está vibrando isso, o meu pensamento e aí todas as minhas crenças, elas estão para ser validadas. Se eu acredito nisso, as coisas vão acontecer e ainda vão validar mais ainda as minhas crenças Sim. negativas. Uhum. Então, se eu acredito que o homem não presta, ou que sempre vai trair, eu vou acabar tendo fatalmente isso, porque é a minha energia, a minha vibração, o meu inconsciente, muitas vezes também trabalhando aí com as minhas dores, né? Os meus traumas, e é isso que vai surgir na vida. E aí eu não vejo caminho. Só que às vezes tem alguém aqui, ó, do lado. Como eu vi isso também essa semana, numa sessão. Alguém do lado, de um masculino extremamente saudável. Mas eu não vejo, entende? Mas isso é porque eu não me atraio, eu só gosto. Outra péssima, né? Você tem o dedo podre, né? Porque eu só gosto desse daqui que é controlador, que é mandão. Não, porque tem alguma coisa em você que ressoa com aquilo. Sim. Então, se ele é mandão, é controlador e tudo mais, peraí, o que é que você está buscando esse controle? De ter alguém sempre ali, sempre controlando, sempre em volta, tem uma falta em você. Precisa de uma pessoa assim. E aí, quando tem um saudável, né? Uma energia saudável, masculino, ou um feminino saudável, não consigo perceber. Eu olho, mas não. Então, nessas energias, que acho que é muito importante isso, porque a energia, porque é o que eu penso, é o que eu sinto, e aí é o que eu estou vibrando. E a vida só vai trazer para te confirmar aquilo que você acredita, né? Mas Sim. a gente sai falando, tá vendo? Eu falei que era tudo ruim mesmo. Nossa, tô te ouvindo, Rô. Então, assim, o que fica pra mim é assim, esse clichêzão que rola por aí, né, no nosso dia a dia, fala, né, você atrai o que você vibra, é muito verdadeiro. A gente Total. atrai o que a gente vibra, e a gente vibra o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Eu tô
estudando muito esse lugar do pensamento com o sentimento, né? A gente tem falado muito sobre isso também na Atlântida, os nossos encontros, o quanto o nosso pensamento cria realidade. Porque quando a gente pensa, a gente cria um sentimento, esse sentimento vibra e é o que o nosso campo energético, já que a gente está falando de energia, é o que o campo energético vibracional vai alcançar. E aí, obviamente, você vai atrair o que você está pensando, né? Então, a importância da gente cuidar do que a gente pensa. E não só cuidar do que a gente pensa no dia a dia, mas desconstruir essas crenças limitantes que se instalaram na gente, que às vezes estão em umas camadas muito lá embaixo. Que Sim. demora para a gente perceber, assim, tá bom, eu quero criar uma relação incrível na minha vida, seja uma parceria de trabalho, seja uma relação amorosa, seja melhorar a relação que eu tenho em casa com os meus filhos, com a minha família, mas o que eu realmente acredito, o que está comandando a minha ação, né? O que está comandando a minha energia? A minha energia é o que vai fazer eu agir, né? E muitas vezes são crenças que estão ali muito escondidas, né? Que vem lá da nossa infância, como você falou aí, dos nossos traumas, né? Do que a gente já viveu e do que a gente acredita, ou então dos modelos de relação que a gente teve na vida, né? Então me vem muito esse lugar de como a gente cuida do que a gente pensa, mas como a gente também dissolve essas crenças limitantes. Você começou falando um pouco sobre isso, né? Que a gente precisa soltar, como é que a gente solta isso, quando a gente não tem nem consciência do que é. Porque eu mesma já me peguei muitas vezes nem percebendo do que eu realmente estava pensando, né? Essa semana mesmo eu tive uma conversa com você que eu falei, caramba, eu tô querendo um negócio aqui, mas eu tô pensando outra coisa. Então, como é que a gente presta atenção nisso, né? Essa atenção plena nos nossos pensamentos, né? Como é importante. E às vezes, Mari, é assim, tem a atenção plena no meu dia a dia, e peraí, eu acho que a primeira atenção é, tá, eu penso isso. Por que eu acho que as relações não dão certo? Por que eu acho que eu sempre vou ser traída? Por que eu tenho muitos ciúmes, né? Tá, se eu identifiquei isso, eu acho que é aí que a gente presta atenção, tá bom, agora o que eu vou fazer com isso? E Uhum, aí eu acho que são os processos terapêuticos mesmo, isso. né? Vai sozinha? Vai. Mais difícil, é aquilo que a gente sempre fala. E dá um exemplo de que como às vezes você sabe que, né, tem um ciúmes, por exemplo, tem um problema de confiança, sabe que a sua parceira, seu parceiro, não vai fazer. Racionalmente você vê ali que a relação tá ótima, tá sempre com você, mas o pensamento vai embora. Vai embora, a pessoa não tá perto por um instante, vai trabalhar, isso, aquilo. Não, mas e se fizer o que está fazendo, aonde está? Porque, né, a cabeça vai embora. Então, para trazer um exemplo também que eu já atendi, como a gente não se dá conta, e aí o processo da terapia faz assim, e nos ajuda. Aí eu fui fazer um Teta Healing para isso, né? E quando a gente começou a mas por que esse sentimento de traição? Foi parar numa outra história. Assim, na primeira memória foi parar numa infância, mas nada a ver com isso, situação de Uhum, bullying, aí vai, né? Ah, tá bom, fazemos todo o processo, cura, cancela, tal, ainda tem um incômodo aqui, porque eu percebia que aquilo não era, né, uma questão de traição, era um outro sentimento que estava interligado, e aí a hora que a gente vai de novo, então tá bom, e aí quando foi e tal, nada, uma situação onde se sentiu que era menos do que o outro, ou seja, uhum, segurança. Mas se eu fosse melhor, se eu soubesse, eu seria mais isso, mais isso, mais isso, e aí eu teria tido confiança, que é na própria uhum. pessoa. Então você vê que assim, uma situação hoje de muitos ciúmes, de, né, de traição e tudo mais, o que vai acontecer? Se foi lá atrás, uma situação que assim, é porque eu não conseguia fazer uma coisa e o outro conseguia. Quando que você vai se dar conta que aquele momento, aquela situação, aquele sentimento que gerou e cresceu com você tem a ver com isso hoje? Você vai ficar lutando com a ideia de que não, mas eu posso confiar, não, mas a pessoa não sou eu. E você fica anos nessa situação. E o relacionamento indo por água abaixo, né? Porque vão ter as Sim. brigas, né? A falta de confiança, o relacionamento vai acabar. E aí você volta, você vai ver
que foi uma outra situação que quando você olha não tem nada a ver. Só que a hora que bate o mesmo sentimento, que engatilha o sou menos, pode ter alguém melhor do que eu, que não tem melhor nem pior, mas é dentro daquele sentimento que a criança lidou, né? Então, se pode ter alguém melhor do que eu, essa pessoa pode me trair, porque pode gostar daquele que é melhor do que eu. E era uma situação de brincadeira de criança, né? Então, para a gente estar assim atento àquilo que a gente pensa, as nossas inseguranças, né? Enfim, aos nossos pensamentos, mas aí para e fala, peraí, de onde está vindo? Eu estou conseguindo perceber? Vou em frente. Vou falar com um amigo, vou bater um papo com alguém para ajudar, né? Porque quando a gente fala, a gente vai se escutando, a gente já vai elaborando. Já se Sim, a escutando, já terapia vai é aumentando, maravilhosa. né? E aí usar dessas ferramentas. Então, para você ver que vai ter uma energia que eu sempre. Ali, qual vai ser a energia, então, né? Voltando para o ponto do nosso tema hoje. Eu sempre vou pensar e talvez atrair pessoas que vão, em um determinado momento, sim me trair. Ou, nesse caso, eu sempre vou atrair pessoas que vão estar muito melhores do que eu, profissionalmente, emocionalmente, no seu desenvolvimento pessoal de consciência. Por quê? Porque eu me sinto menor. Então, sempre eu vou estar com pessoas que vão estar mais, né? Porque eu vou estar reforçando essa minha crença. Não vai ser nem ponto da traição. Só que é lógico, enquanto eu ficar pensando traição, 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 o que eu acabo criando? Um campo para traição acontecer. Ela Sim, não ia, sim. ela não estava na tua história. Só que eu desenvolvo esse campo, né? Por isso que eu fico medo, 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 medo. Medo de assalto, medo de assalto, medo de assalto. Nossa, você assaltado. Você entrou naquele campo, naquela greva. Quase como se a gente criasse a situação, né, Rô, que a gente tem que passar, assim, é muito louco isso. Essa A gente situação, por exemplo, cria na nossa da vida, Mari. traição, assim, às vezes, sei lá, você acabou de conhecer uma pessoa, dá um exemplo aqui, tá? Que pra mim é bem familiar, inclusive. Você conhece a pessoa tá ficando com, a pessoa ficou com você já traindo a parceira. Aí ela termina com aquela parceira, ele termina com aquela parceira e fica com você. Você acha que aquilo não vai acontecer com você, Ah, não, mas você acabou de viver porque aí eu conto de aquilo. fada, né? É, mas a gente fica cega. A gente É, acha assim, ah, não, comigo não vai acontecer, porque ele ama muito agora mais é eu do que amor. ela e tal, assim, Né? mas aquilo você já criou para você. Você vai ter que vivenciar aquilo, porque os ciclos repetitivos nas pessoas também são muito comuns. A chance dessa pessoa repetir o que ele fez antes com Sim. você é muito grande. E às vezes já tá lá na sua cara, você já tá sabendo, você fala, isso pode acontecer comigo também, mas você acredita que não. Aí você tem que esperar viver aquilo para sentir aquela dor, para repetir e para depois falar assim, puxa, eu não quero mais criar isso na minha vida, né? Porque daí vem esse poder, quando a gente tem consciência, por isso que eu acho a terapia muito maravilhosa. Terapia traz pra gente consciência, traz luz do que a gente precisa ver, que a gente não consegue ver sozinha, né? Então é um apoio que a gente tem na vida que eu acho muito incrível. É, De botar a luz falou, no que Mari. você tem que mudar, porque depende de você. É você que, assim, a gente tem um poder gigante, falando de energia, né? A gente tem um poder enorme de mudar essas frequências energéticas, de mudar nossos pensamentos, de mudar o que a gente atrai. É só a gente que vai poder mudar. Então, Só. quebrar esses ciclos de repetição, de não ter que ficar vivendo a mesma dor muitas vezes em muitas relações o tempo inteiro, vai depender da gente ter consciência do que precisa mudar para não repetir a mesma história, né? Senão a gente fica nesse lugar. Aí vai crescendo e reforçando a crença. Ah, eu tenho o dedo podre. Eu só atraio pessoas indisponíveis, É. né? Ah, eu não Isso. dou sorte com sociedade, porque eu só pego pessoas que são mau caráter. Então a gente vai criando essa crença, vai virando um bolo, né? Enorme. É muito Isso. difícil de você ir. Quanto mais você demora, mais repete e é mais difícil de você ir Mas dissolvendo, está né? aquilo, né? Exatamente. Agora que você trouxe, né? Ah, porque então, quando eu fiquei a primeira vez com essa pessoa, ele estava num outro relacionamento, né? Mas aí comigo não vai acontecer. E quando acontece, castigo. Porque as pessoas tendem a achar que tá vendo, é porque eu fiz, então Agora aí ela eu tô traiu, ele pagando, traiu. né?
comigo, então agora é um castigo, eu tô pagando aquilo que eu fiz e eu tenho horror a essa história de Ai, castigo, que bom que você né? está trazendo Aí isso, eu porque tô eu tenho soltando, falado muito isso com as pessoas. Que as pessoas geralmente vêm eu muito falo falando mais assim, assim, é é, karma. Nossa, eu fiz um negócio ali que agora eu tô ah, pagando, né? Não, gente, calma, não é bem horror, assim. não é bem assim. Geralmente eu falo assim, não, né? Vamos pensar que castigo não, porque, né, se Deus, essa fonte criadora, né? O Criador é tudo pro bom, pro justo, é maravilhoso, é amor, não vamos falar em castigo, pelo amor de Deus, né? E aí entra Ó, nessa na verdade, assim, tem situações que a gente olha e fala que parece mesmo, né? A gente às vezes vive alguma coisa, às vezes volta pra gente, né? Tem a lei do retorno também, que é o que a gente faz também volta, mas não ligação e é, reação. não necessariamente é isso do castigo, né? É porque às É, vezes a gente tem que viver aquilo também, né? e, mas olha só, Mari, aí é muito meu, né? Muito particular. Eu entendo e acredito, e é lógico que está aí para a gente estudar, não é uma coisa de ai, tirei das vozes da minha cabeça, ou só acho que está Aham. aí. A, a- as leis de Hermes Trismegisto, sabe assim, vamos ler, vamos aprofundar aí, que é sempre legal, isso traz muita informação. E informação, as pessoas falam que é poder, sim, eu acho que informação é poder, mas informação é paz, é para ter tranquilidade. Né? Quando a gente tem informação, a Conhecimento, gente. né? Então, informação é poder, mas informação é tranquilidade. Né? Então, vamos aprender um pouquinho das coisas, ler um pouquinho. Então, na minha opinião, assim, existe a lei da ação e reação, que para mim é um pouquinho diferente de retorno. Né? Então, se eu tenho uma ação, automaticamente eu desencadeio uma série de fatores na minha vida. Ah, Uhum. então, tá bom, eu entrei nessa relação onde teve uma traição, né? Até chegar a mim e ficar ali. Ah, eu vou ser traída, eu posso ser traída. Que seria a lei do retorno. Então, eu traí aqui, né? Eu participei de uma traição aqui, eu vou receber aqui. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito em série de consequências, ação e reação. Então, assim, aonde eu vou ter participado de algo que talvez tenha sido muito dolorido para as duas partes ou para uma parte. Então, peraí, o que isso vibra em mim? Porque tudo é campo, se aquela pessoa entrou em dor, tá ligado diretamente comigo, né? Então eu vou estar, Uhum. vou receber aquela energia, vou receber aquela dor também, aquilo pode mexer muito comigo, como é que eu tô? Se eu entrei nisso, qual é o tipo de pensamento que eu tô? O que que eu tô agindo na minha vida? Então aí eu vou ter uma série de reações. E sim, e vou ter que aprender de alguma forma, porque eu vou estar experienciando, porque é isso que eu vim fazer aqui, né? E muitas vezes eu vou aprender a hora que doer muito, enquanto não eu tô indo. Talvez na hora que doer muito. Eu vou parar para me olhar, né? Então, assim, mas é na dor, o amor pelo amor ou pela dor. Sim, uma coisa lógica, né? Ou eu tô aprendendo quando eu tô bem, se eu não tô bem, eu tô aprendendo quando eu tô mal. É só isso, né? Vamos simplificar amor e dor, né? Você teve que sofrer para aprender isso. Isso eu aprendi quando eu tava aqui, agora doeu. Mas eu Sim, aprenda. Tem pessoas que passam a vida inteira na dor e não aprendem. Então, isso também não é uma fala 100%, né? Pelo amor ou sim, pela dor. Às sim. vezes a pessoa passa a vida na dor e não aprende. E vai seguir para depois, né? E tá tudo bem. Só que não castigo. Que não entre Sim. nesse pensamento. Porque se isso aconteceu, foi o que você disse. A pessoa já vem de um comportamento como esse. Se essa pessoa, né, que traiu, não entrar em contato do porquê, né, tem isso, ou porque eu estou nessa relação com as suas próprias questões, eu vou repetir comportamentos. Em algum momento esse comportamento vai vir à tona. Porque está em mim, porque eu não transformei, né? Sim. Eu, então, fiquei com a pessoa que ali traiu. Se eu sei que essa pessoa traiu, foi comigo, né? Foi para ficar comigo. Ok. Mas existe algo. Então trabalhe junto, conversem juntos, não dá para ficar só na conversa agora é puro amor, agora é príncipe cantado da Disney. Eu falo, Disney pode vir pagar terapia, amo Disney, mas devia pagar terapia para todo mundo. Sim. Então, Não, assim, sem maravilhoso, castigo, mas maravilhoso você também entendimento. trazer essa diferença entre essa coisa que a gente chama de lei do retorno e lei da ação e reação. Porque a gente sai desse lugar do castigo e entra num lugar de que ação e reação é uma resposta, né?
A reação é uma resposta à sua ação, e isso é um processo natural, Lei da né? O física tá aí, retorno é né? esse Pra lugar gente que falar. parece que a gente está sendo castigado. Então, foi Eu- muito bom você trazer essa diferença. Essa é a E aí, minha Rô, visão, né? tô te escutando e fiquei com vontade de trazer um outro ponto aqui para você puxar esse fio, que é o seguinte: a relação, ela envolve duas pessoas, né? Então, quando a gente está falando de energia, Uhum. as energias são energias de duas pessoas que se encontram, né? Nessa convivência, nesse bem-estar ou no mal-estar, que tem relação que tá bem, tem relação que não tá bem. Depende da energia dos dois. E o que a minha impressão também nas relações é que em muitas das nossas relações, as nossas energias de um e de outro se engancham. Uhum. A energia chama, como a gente atrai, né, aquilo, as energias se engancham. E aí aquilo fica. Não sei se isso explica também, é uma dúvida, tá? Que eu vou jogar essa bola para você cortar. Não sei se tem a ver, assim, quando isso se engancha e que a gente não consegue sair daquilo. E aquilo fica, e puxa para cá, e puxa para lá. Eu sinto hoje energeticamente, quando eu me engancho numa relação, e que é difícil de sair. E muitas pessoas, assim, daí, puxando, vamos trazer um exemplo fácil da gente imaginar, que é relação amorosa. Quando a gente sabe que aquilo não tá bom, que aquilo já tá acabando com a gente e que a gente não consegue sair da relação. Tem algum fator energético que tá te prendendo naquilo? Essa Tem. é a minha dúvida. Tem. Vamos separar para quem ainda está dentro de uma relação e para quem já terminou a relação, mas ainda se sente, né, enganchado e está sempre pensando, não consegue desconectar daquilo. Né? E até com isso não consegue seguir a vida. Então, para quem está dentro da relação, sim, é lógico que vai ter um fator energético que os dois estão vivenciando aquilo e de onde também eu vou emanar toda essa energia das minhas situações. Então, peraí, se a relação não está boa, eu já percebi, eu já senti isso, né? Tô infeliz, tô frustrada, tô me sentindo sozinha e ainda fico, a gente vai entender que tem uma situação de apego. Por exemplo, né? Hum, Então, eu tô apegada àquilo. O que que aquela pessoa tá me entregando que me faltou, né? Então, por pior que seja, eu não estou sozinha. Né? Por quê? Talvez lá atrás, né, infância, criança, se sentiu sozinha, tinha que dar conta, né, de si mesma, não tinha uma atenção, os pais trabalhavam muito, ou brigavam, e ela ficava ali sozinha no cantinho, voltava para o quarto dela sozinha, e quando acontecia alguma coisa com ela, ela não tinha para quem recorrer, que se recorresse, levava uma bronca. Então, se sentiu tão sozinha que agora, por pior que seja aquilo, é alguém que está comigo. Eu não estou sozinha. Só que disso, aí a gente está no mental e no emocional, né? Dos nossos traumas, dores. Só que eu entro dentro de uma energia que aquilo me abastece. Eu estou ligando com aquilo, eu estou nesse campo misturada. E as nossas energias, elas vão se enganchando mesmo. Acho que vamos usar essa palavra que você trouxe hoje, acho importante, que a gente fala como um entrelaçamento dessa hum, energia. Né? hum. Então, por exemplo, dentro do Theta Healing, a gente tem o divórcio energético. Tá? E o que é o divórcio energético? É para me separar da pessoa e ir embora? Não. Às vezes você precisa fazer um divórcio energético de filhos, sabe? Com seus pais, ou dentro de uma relação para continuar casado, mesmo quando está tudo bem. Por quê? Porque isso se engancha, isso é um emaranhado, então tem partes minhas da minha energia que está com ele, parte dele que está comigo. No Teta Healing a gente vai, né, entender porque está acontecendo algumas coisas e fazer isso, né, devolver aquilo, soltar, sabe assim, soltar, porque a hora que solta isso, Desencantar, o que, que né? acontece? Que é seu que está com a pessoa, a hora que isso volta, e a gente tem todo o processo para voltar uma energia, né, limpa e potente para você, você traz de novo a sua potência, porque você está inteira. É a tua energia que emaranhou ali, que começa, né, a ficar com a pessoa, dele com você, e essas sensações elas vão se misturando, né? E aí você traz de volta para você, entrega para o outro, que é do outro, porque também vai dar potência, né, para o outro. E aí a gente consegue
se relacionar bem de novo, porque eu tô inteira, eu tô com toda a minha potência, você com a sua, e agora juntos a gente pode seguir. Ou, agora, aquilo que eu já não queria, soltei esse vínculo energético e também posso ir. A mesma coisa disso para quando você está fora de uma relação, né? Ah, estou enganchado, o pensamento ainda tá. E se meu pensamento está lá chegando, de lá chegando para cá, existe uma frequência ali que tá alinhada, tá chegando, você está emanando, emanando, emanando. Você vai ficar preso aqui. Porque é a potência da energia. É um laço que você cria. De novo, né? O divórcio energético é maravilhoso para isso. Né? Eu tive uma situação, já veio, né, para terapia também, um caso que assim, cara, mas já faz tanto tempo, já passou e, nossa, mas acabo lembrando, acabo vendo no Instagram, acabo, né? Porque a gente começa a ver que você não soltou ainda o teu pensamento. Sim. E muitas vezes vai até achar que isso é porque lá na frente eu vou estar junto. Não soltou ainda porque tem alguma coisa nessa história ainda. Pode ser que tenha, pode ser. Mas muitas vezes é do que a gente quer acreditar. Porque como eu não consigo soltar, tem que ter um motivo para isso daqui. Qual é o motivo? Aí eu vou pro, né, pro bicho, tudo Aí mais. aí vai, O a motivo cabeça é vai porque a gente longe, né? ainda, porque a gente ainda tem uma história feliz para viver, tem um final feliz nisso daqui. É por isso que eu não consigo deixar de pensar, mas está Sim. tudo bem. Talvez tenha. É, Mas, pelo sim, pelo não, vamos viver a vida nesse momento, né? E aí, é, dessa situação, a gente entrou, viu, olha, tem uma situação aqui, tem outra situação aqui, sente qual é a situação para você, né? Aí tenho teta, tenho o registro acástico, enfim, né? Eu faço um protocolo para isso. Viu, vi, tá. Então agora daqui, vamos fazer esse divórcio, vamos dizer tudo que tem para dizer, vamos processar tudo isso e soltar. Acabou. Não ficou mais lembrando. Depois dos dias estava assim, nossa, não faz sentido. Mas soltou, né? Acho que soltou. voltou. É o famoso desengancha, né? O divórcio energético é o É o desengancha. Porque desengano para saber. às vezes é só você que está enganchado também, né? Às vezes o Também, mas outro aí já eu tô está lá segurando tocando o a outro. vida dele e você está lá enganchado com essa desculpa para sua vida não andar, não ir para frente, né? Com Isso. as crenças. Então, o Mas só divórcio vamos entender. energético, gente, é maravilhoso mesmo. Eu já fiz, é maravilhoso, porque Vamos ter desengancha. que ser responsável, porque, assim, às vezes sou só eu que estou enganchada, sim, mas a partir do momento que eu estou emanando isso, né, estou lá me agarrando no sentimento inconsciente, é o meu campo, de alguma forma isso está afetando a pessoa. Você acha, não, mas ele está Sim, vivendo a vida maravilhosamente. Tá, podia estar vivendo numa potência maior, se aquilo não tivesse batendo no campo o tempo todo, né? sim. Então, E às vezes a pessoa não lembrando que entende o divórcio é para todas as relações, né, Rô? O divórcio toda, energético é para toda. todas as relações Entre que você está mães, implicada, enganchada, emaranhada, né? Como a Rô fala bastante aqui. Então, acho que é um processo bastante eficiente para que você tome de volta a sua energia, né? Naquela relação, quando e libere a mistura pessoa. muito, fica confuso, você já não sabe mais, ou então tá muita a relação é difícil, não vai para frente, não sai daquilo. Então, acho que é uma ferramenta e um recurso muito potente para várias relações, né? É cuidar da energia, né? Já que a gente está falando desse tema hoje, como é que eu cuido da minha energia? Dessa Porque a gente também não percebe, muitas vezes, quando a gente está emaranhado no outro, a nossa energia está se esvaindo, né? A gente está sem perceber que parece que vai escorrendo pelas mãos, pelo corpo, a energia não fica potente na gente, né? A gente perde essa energia. sim. E, por exemplo, né, como realmente para todas as relações, né? Vamos pensar em pais e filhos. Vou pegar uma mãe que Uhum. está sempre preocupada, sempre desesperada, porque saiu à noite, pronto, né? Não dorme, ou enfim, acorda, ou não sei, durante o dia mesmo saiu, né? Ou preocupado com os estudos. Às vezes o filho já tem 30 anos, né? Tá vivendo a vida dele, casado, e ela tá lá, Um né? clássico, né, Rô? A gente está trazendo um clássico aqui agora. Né? Divórcio energético. Ah, mas eu vou me separar do meu filho? Nunca você vai ter separado do seu filho, não é sobre isso. Mas é sobre trás
trazer a sua potência para você, deixar entender, e aí, talvez precise da terapia para isso, para entender que apesar de filhos, são seres independentes que precisam ser respeitados e querem ser respeitados, assim como você também já quis e quer ser, né? Então, soltar essa energia que está o tempo inteiro prendendo, porque aí você não sabe, você está prendendo a energia dele de trabalho, de É, sucesso, de prosperidade. eu Você ia está tão falar. preocupada, a gente falou sobre isso semana passada, do contar para a mãe que vai ter alguma coisa, né? Você está tão preocupada, aí entrou emaranhada a energia. Que eu estou emanando, emanando, emanando. Às vezes eu estou travando ali. E Sim. nem percebo que eu estou ficando mal. Não, mas isso é amor de mãe. Não, isso é amor de apego. Isso é amor de preocupação, de falta de confiança na vida. De confiar que assim, confia, vai. Põe a sua energia para agir, que tá tudo bem. E por mais que você queira proteger, a energia dele é dele. Essa é a beleza para mim do processo, Rô. É a beleza de você, além de você cuidar da sua, você devolve, você potencializa a energia dos seus próprios filhos, E né? Para de sugar isso, porque esse seu medo de que o filho vá para a vida, se potencialize, porque o medo ele até é legítimo de uma mãe, a gente quer proteger, tem uma intenção de proteção, só que é uma intenção que não está sendo saudável. Porque você está bloqueando, você está tirando o poder pessoal do seu filho de brilhar e de se dar conta sozinho nessa vida, porque afinal de contas, filho não é pra gente, filho é pro mundo, né? Já diz aí o ditado popular, filho é pro mundo. cada um Então, de como é nós. que a gente solta isso com beleza, com confiança, né? De potencializar esse nosso filho ou filha tão amado para que seja feliz, né? Para que esteja preparado para a vida. É a gente soltando, já voltando lá no começo da live, a gente soltar isso com confiança, dando poder, devolvendo para o filho que a gente acredita que ele é capaz de viver e de ser feliz e de realizar, né? Aquele filho que é dependente. Aquele filho que tudo vai recorrer para a mãe, ou aquele filho que até tem sua vida, mas meu Deus, se acontecer alguma coisa com a minha mãe ou pai, né, eu tenho que estar lá e eu tenho que fazer, e eu tenho que, se sai, não vai ver no final de semana, entrar na culpa, né? Que tem aquele filho extremamente dependente emocionalmente, ou financeiramente, às vezes, enfim, né? Que já na fase adulta, mas também é isso com os pais. Mesma Sim, coisa, sabe? Serem leves, eles têm a vida deles, e você se solta para ir para a vida. Né? Você se solta para todas essas possibilidades. Isso não quer dizer que não ame. Ao contrário. Eu acho que a gente tem uma ideia de que, né, amar é estar ali, é se preocupar. Não, amar é respeitar. A hora que eu consigo respeitar, eu estou amando de uma forma inteira para o outro. Porque eu respeito e amo como ele é, e não uhum, como eu quero que seja, para aplacar as minhas dores, para eu não ficar preocupada, eu não ficar na dor, eu não ficar desesperada. Não, eu amo como ele é. E aí eu respeito ele como inteiro nas decisões. E se a decisão der errado, eu vou estar aqui com o meu amor para ele. maravilhoso isso. Oh, isso é muito lindo, porque é isso, esse respeito é a gente dar o direito do outro escolher o que ele quer para ele. Não é a gente que escolhe, tem um momento na nossa vida que o nosso filho passa a fazer a escolha, né? Nossos filhos passam a escolher como é que eles vão ter força para essa escolha se a gente não valida isso, se a gente não respeita, se a gente não dá o poder de falar, escolha o que você quiser e eu torço por você, né? Então essa é a beleza, assim, de esse respeito, quando você fala para mim, vem nessa liberdade de escolha. Uhum. Confiar que os nossos filhos têm inteligência, tem um sistema inteligente neles que vão fazer as escolhas dele, vão passar por o que eles têm que passar, porque todos nós passamos também. Então não quer dizer também que nossos filhos vão ser os alecrins dourados, que vai dar tudo certo na vida deles, não, eles vão ter que passar pelas histórias deles e confiar Experiências. nesse ser humano, né? Então isso é muito lindo, assim, cuidar para que essa energia não invada a vida do outro, né? Eu vou para terapia, porque aí eles vão tomar algumas decisões que eu vou falar, acredito que esse filho da mãe fez isso. Vai para terapia. Vai para terapia, fala com a terapeuta, bota tudo em ordem de novo e volta para casa. Entendeu? Porque a gente vai passar por isso, a gente sabe, a gente é mãe, a gente respeita, né? A gente chegou nesse ponto
se respeitar. Vontade de matar. Então vai pra Não, terapia tipo, eu, nessa eu- hora. eu brinco muito, assim, que os pais ficam fazendo poupança para faculdade, para não sei o quê. Eu falo, gente, tem que fazer poupança terapia desde pequeno, porque lá na frente vai precisar. Infelizmente, nós mães e pais, a gente ainda não aprendeu a não traumatizar os filhos, assim como passamos nossos Exato. traumas, nossos filhos vão passar os deles. Então, faz a poupança terapia para depois vir aqui na Atlântidas fazer tudo que tem aqui, porque aqui só tem coisa maravilhosa. Muito É isso. bom. Mas acho que esse para fechar um pouquinho, né? Tem várias outras situações, como eu falei no início da live, se eu tiver numa relação, eu não vou ter prosperidade porque eu vou perder o foco do meu trabalho, ou se eu tiver numa relação, eu não vou me desenvolver espiritualmente, se a gente for chamar, né, de espiritualmente, ou a minha consciência e tudo mais, porque minha atenção vai se voltar para essa pessoa, né? Então, tem uma das crenças que fala no Teta Healing, assim, eu sou casada com isso, né, com Deus, então com o meu compromisso com essa fonte, com esse Criador, então eu não posso ter uma relação porque eu vou me perder aqui. E, nossa, você vai achar uma série de crenças históricas, ou quem, né, como a gente acredita nessa ancestralidade ou em outros fractais nossos, outras personalidades e vidas, cara, desenvolveu isso lá atrás por medo, perseguição religiosa, enfim, por uma série de situações. Só que se manifesta hoje. Então, mas a gente já se estendeu bastante aqui, né? Com a outra parte, esse assunto outro dia, mas entendendo, então, que tem N situações e crenças que vão mexer com as nossas relações, sejam de amizades, mãe e filho, amoroso, trabalho. Então, estar atento, na verdade, peraí, eu tô legal, isso me incomodou? Por que me incomodou? Hum, que pensamento é esse que eu tenho? Peraí, eu quero uma relação incrível para mim, mas eu não tô bem com esse masculino, eu sempre fui abusada, e abusada eu não tô falando só fisicamente, tô falando financeiramente, emocionalmente, às vezes é uma sutileza, sabe? Mas sempre passei por isso, não me dou conta, de repente eu vou fazer uma constelação, vejo isso, foi na ancestralidade, continua vindo na minha vida, e aí, inconscientemente, eu vou achar que eu sempre vou ser. Então, enfim, só para dar exemplos que são sobre muitas coisas. E o quanto a nossa energia, o nosso campo, influencia nas nossas relações, porque está tudo interligado, na verdade, a nossa relação. Nossa energia vai ser também a nossa relação, que a gente vai manifestar na nossa relação. Maravilha. Acho que você traz esse convite, né, Rô? Quando eu percebo que uma relação não está indo bem, qual é a minha parte nisso? Qual é a energia que eu estou colocando nisso, né? E qual é a minha Exato. responsabilidade? Eu gosto muito dessa palavra, assim, para mim, relações vem acompanhado dessa palavra responsabilidade. Eu tenho a minha, o outro tem o outro, então eu vou pegar a minha e eu vou fazer minha parte, né? Para olhar para isso, Já e vou cuidar. embora. Cuidar da minha energia. Exatamente. Exatamente. Então, acho que podemos finalizar com isso, né, Rô? Nosso poder de criar boas relações que está na gente. A gente precisa olhar qual que é a nossa parte, qual que é o nosso trabalho interno aí, para poder cuidar das relações que a gente já tem, que a gente ama, que a gente quer manter na nossa vida. E também abrir esse espaço interno para que venham novas relações que te nutram e tragam, assim, o de melhor que a gente tem para viver nas relações, né? Uhum. Tá Não é bom, isso, troquei ideia. querida. Muito bom falar aqui sobre a energia. Tô saindo dessa live energizada. E foi muito bom estar aqui, Rô. Então, Tem mais. obrigada. Semana que vem a Adorei. gente vem com outro tema e seguimos aqui no nosso bate-papo. Tá bom? Beijo, querida. Beijo, Ótimo dia. querida, para você também. Tchau, tchau.